Fala, gente. Olha de novo. Como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. E aí vamos resolver essa outra questão aqui, agora do curso de informática, de termodinâmica, tá certo? Então, seguindo aquele bloquinho que a gente resolveu de termodinâmica, vamos resolver mais essas, tá certo? Então, se você quer aprender um pouquinho mais de termodinâmica, venha comigo. Então, o que é que a gente tem aqui nesse problema? Vamos ler juntinho comigo aqui? Então, operando entre duas fontes com temperatura de 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, uma máquina térmica recebe da fonte quente por ciclo 800 calorias. Admitindo que essa máquina opera no ciclo de Carnot, calcule. Então a gente tem algumas coisas para fazer aí, né? Então ele pede aqui 4 itens: o seu rendimento térmico, o trabalho em joules que realiza por ciclo, a quantidade de calor em calorias que digita para a fonte fria, e ele pede que você desenhe, que é o meio de digitação, né? Desenhe o esquema da máquina térmica e explique. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com o item A, né? Seguindo o nosso modelo eh, da proposta desse trabalho, né? Que é a gente exercitar o barema de resolução da prova discursiva. Então vamos lá fazer no modelo da prova discursiva, tá? Então, ele quer calcular o rendimento, vamos justificar, né? Para calcular o rendimento, calcular o rendimento, rendimento de uma máquina térmica que opera em ciclos e obedece à lei de Carnot, é necessário usar a equação de rendimento e que suas temperaturas, já que ela opera entre duas temperaturas, né, estejam em graus Kelvin. Se você notar, ela não está, ó, ela está em Celsius e o outro valor também está em Celsius. Então a gente precisa jogar isso para Kelvin, né? Tá? Desta forma, usaremos a equação de conversão. Qual é a equação de conversão? Lembra? Temperatura em Kelvin é pegar a temperatura em Celsius e somar mais 273. E nós vamos fazer isso, né? Em dois passinhos, tá? Vamos lá. Pegar a temperatura fria, que eu vou chamar de temperatura fria, 0 mais 273. Isso dá quanto? 273, que é lembrando que não tem bolinha. E a temperatura quente é pegar a temperatura maior, né? 100 mais 273, isso vai me dar 373 Kelvin, tá? Belezinha. Então, nossa temperatura já está em Kelvin. Então, agora nós vamos aplicar a equação de rendimento. Note que, como se fala de temperaturas, nós temos que usar essa relação, né? Rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Tudo isso vezes quanto? Vezes 100%. Então, meu rendimento vai ser igual a 1 menos que a temperatura fria, a menor, 273. E a temperatura quente, que é 373. Tudo isso vezes quanto? Vezes 100%. Tudo bem?
Belezinha? Então, note, dividindo 273 por 373, isso vai ficar, meu rendimento é igual a 1 menos 0,73 vezes 100%. Tudo bem ou não? Então, espero que esteja tudo bem com vocês aí, acompanhando. Pode dar uma pausa, reflete e volta, tá? Então, isso aqui vai ficar rendimento é igual a 0,27 vezes 100%. Isso vai me dar que meu rendimento é quanto? 27%. Portanto, o rendimento dessa máquina térmica é de 27%. E aí você preencheu, né, os requisitos integrais de resolver a questão A. Então vamos ver o que ele quer na questão B. O trabalho em joules que realiza por ciclo. Então note que você vai ter que buscar alguma relação de trabalho, né, para resolver essa questão aí. Então vamos lá para o item B, ok? Então o que é que a gente tem? Você tem que discutir, né? Então, para calcular o trabalho, podemos usar duas relações, né? Relações. Quais são elas? Lembra? É, o rendimento é igual ao trabalho sobre o calor quente. Vou chamar isso aqui de 1. Ou trabalho é igual a diferença de calor, né? Ao calor quente menos quem? Menos o calor frio. Note, eu vou chamar isso aqui de 2. Aí ele pergunta, com os dados que a gente tem, é melhor usar 1 ou usar 2? Tá? Então, obviamente, quando você olha aí, você percebe que é melhor, né, a gente usar a relação 1. Por quê? Porque eu já calculei o rendimento, tá certo? Eu sei exatamente qual foi o calor quente. Como é que eu sei? No problema ele diz, ó, recebe da fonte quente por ciclo 800 calorias. E aí eu tenho o rendimento e tenho o calor quente. Note que na relação 2 a gente não pode usar, né? Porque a gente não tem valores aqui da variável. Então a gente vai usar a equação 1. Então, usando a relação 1, vem. Como é que eu uso a relação 1? Repito, rendimento é igual ao trabalho sobre o calor quente. Isso implica, né? O calor quente está dividindo, vai multiplicando. Isso implica que o trabalho é igual ao rendimento vezes quem? O calor quente. Ok, logo o meu trabalho é igual. Quem foi o meu rendimento? 0,27. Quem é o meu calor quente? 800. Isso aqui me dá quanto, por favor? Isso aqui me dá 216 calorias. Então, note que a gente aí já está com a resolução do item B. Vamos olhar se acabou. O trabalho em joules realizado por ciclo. Note que nesse caso aí, ó, ele quer saber, na letra B ele pediu o trabalho em joules realizado por ciclo. Então, a gente aí, fazendo essa continha, nós achamos o trabalho, tá certo? Em calorias. Belezinha? Nós achamos o trabalho em calorias. E como é que eu faço para calcular em joules? Porque ele quer em joules. Tá? Então você tem que se atentar a isso. Então, eu vou. A gente pode transformar isso no final, tá certo? Mas se você quiser fazer, a gente faz logo aqui. Vamos ver esse trabalho em joules. Como é que eu faço? Lembra? Aquela regra de 3 simples. Uma caloria equivale a 4 joules. 216 calorias equivale a X, tá certo? Então, isso implica dizer que X é igual a quanto? 4 vezes 216. Logo, X é igual a quanto? Vou usar aqui minha calculadora.
vai ser... Calma. Escrevendo aqui. Vai ser... Não, monta aqui do lado. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa parte aqui na mão. 216 vezes 4. 6 vezes 4 é 24 a 2. 4 vezes 1 a 4 com 2, 6. 4 vezes 2, 8. 864. Logo, isso aqui é quanto? 864 joules. Tudo bem? Belezinha. Então, acabamos de dar a resposta em joules como ele quer, ó. O trabalho em joules que realiza por ciclo. A quantidade de calor em calorias que rejeita para a fonte fria. Então, qual o valor do Q frio? Ele quer o valor do Q frio, tá? Se ele quer o valor do Q frio, aí agora note o que é que a gente vai usar. Nós vamos usar a relação 2. Então, note que nessa questão nós usamos tanto a relação 1 como a relação 2. Então, aqui a letra ok. A letra C. Então, a gente vai escrever, justificar, para calcular a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, podemos usar a relação 2 do item B. Sendo assim, assim vem, tá? Então, qual a relação do item 2? Trabalho é igual ao calor quente menos quem? O calor frio. Tudo bem? Sim ou não? Então, note que se eu arrumar isso aqui, ó, vai ficar o calor frio é igual ao calor quente menos o trabalho. Ó, eu joguei o trabalho para cá mudando de sinal, joguei esse para o outro lado também mudando de sinal. Logo, o calor frio é igual. Quem foi o calor quente, por favor? O calor quente foi 800 menos o trabalho. O trabalho foi 216. Isso me dá quanto, por favor? Isso me dá 584 ok, calorias, tá? Então, você apenas justifica, né? A quantidade de calor. A quantidade de calor. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria vale 500. O calor frio é igual a 584 calorias. Tudo bem? Vamos ver o que é que ele quer no item D. O item D, ele pede o que é que ele pede no item D? Desenhe um esquema da máquina térmica e explique. Então, vamos primeiro desenhar, tá certo? O esquema da máquina térmica. Letra D aqui, ó. Vamos representar a máquina térmica. Então, vou fazer o seguinte, ó. Uma coisa muito simples, tá certo? Eu tenho a fonte quente, daqui sai o calor quente, tá? Vem a parte de energia, uma parte vai servir para a máquina funcionar, vou chamar aqui de motor, tá certo? Então, desse motor eu vou ter, dessa energia eu vou ter a realização de trabalho, e outra parte do calor que não é aproveitado, a gente vai para onde? Para a fonte fria. E é só você descrever isso, o calor frio, tá? Então, como é que eu descrevo isso, professor? Assim é simples, ó. Ao lado, temos no esquema um esquema do funcionamento de uma máquina de uma máquina térmica que opera em ciclos. Tudo bem? O calor, é só descrever, gente. O calor retirado da fonte quente
Quem é, por favor? É nossa o quê? Ó, nossa energia. Energia térmica. Tá certo? O calor é retirado da fonte quente. Parte dessa energia é, realiza trabalho, não é isso? Realiza trabalho. E a parte que não se aproveita, e a parte só serve para aumentar a entropia, tá certo? A parte que não se aproveita, estou melhorando com a mesa, viu? Não se aproveita, é rejeitada para, escrevendo rapaz, e não ficar tão longo, para a fonte fria. E assim você finaliza a questão para a fonte, eita, fria. Desta forma você consegue responder todas as questões e automaticamente, tá certo? Está de acordo com o baremo, tá bom? Então, sucesso. Depois nós vamos resolver outras questões do diagnóstico e eu vou colocar exatamente nesse mesmo grupo, né? Aí no canal do YouTube, tá bom? Então, para mais, siga, comente, compartilhe e se quer aprender física de jeito diferente, cola comigo.